psicólogo, é professor universitário. Estão gravando a reunião. Isso aí. O Juliano é psicólogo, é professor universitário, é um cara que também tem uma história no esporte, que eu participei quando a gente era jovem, né? Conhece um pouco da realidade da área esportiva, é psicólogo clínico. Então, eu fiz questão de convidar o Juliano para a gente falar sobre alguns assuntos relacionados à saúde mental, principalmente relacionado ao Setembro Amarelo. Alguém sabe aí o que representa o Setembro Amarelo na área de saúde mental ou não? Tira do mudo aí, pelo menos pode dizer não. Não. A luta não. Contra o suicídio. Aí, gostei de ver. Então, assim, hoje o Juliano vai abordar alguns temas relacionados à saúde mental. Isso. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é um tabu, né, na sociedade como um todo, e que é o combate contra o suicídio também, que parece besteira para alguns, mas é algo muito importante, é algo muito impactante. Todo ano a gente perde muitas vidas no Brasil e no mundo como um todo, muitas vezes pela falta de um bate-papo, por ter alguém para compartilhar informação, por falta de ajuda especializada, como nós psicólogos, a Adriane como pedagoga, pela falta da famosa resenha no mundo do futebol também, ter alguém para trocar uma resenha, para bater um papo, para, enfim, dar uma compartilhada nos problemas, e o Juliano vai entrar mais a fundo sobre esses aspectos, vai trocar uma ideia com vocês. Então, assim, sintam-se à vontade, pessoal, tirar dúvidas, querer questionar. O Juliano já viu aí como é que funciona, os meninos eventualmente gostam de compartilhar, outras vezes não, né? Mas se tiverem qualquer dúvida, podem questionar, podem interromper, a gente vai esclarecendo para vocês dentro do que for possível. Fechado, pessoal? Fechou. Certo. Beleza. Aí gostei. Ô, Juliano, a palavra é tua, vontade. Por favor, se apresente e toca o barco aí, campeão. Tamo junto aí. Vocês me ouvem? Conseguem me ouvir? Tá num volume de áudio compreensível? Tá legal? Tá bom. Tá bacana. Tô aqui da minha casa aí. Sejam bem-vindos aí. Minha casa, o cantinho aqui meu, que ao longo desse ano aí acabou fazendo bastante parte da minha vida social, né? Foi por aqui que trabalhei muito tempo, que dei aula, que vi amigos até mesmo, né? Algumas confraternizações virtuais e algo inesperado aí por muito tempo, né? E fico muito feliz aí de poder estar aqui compartilhando de um tema importante com essa galera toda aí, que a gente vê só as figurinhas aqui, parece meu álbum aqui de Copa do Mundo aí, cara. Pô, só os caras na pose aí mesmo, hein? Mas muito legal. Então, assim, agradecer e dar parabéns aí ao clube, né? Nosso querido operário aqui da nossa cidade por ter proporcionado aí um espaço desse de discussão de um tema tão importante. Dar parabéns ao Marcos, né? Psicólogo responsável pela ação. Parabéns à Adriane também por estar junto nesse processo aí de psicossocial, psicoeducativo, né? Do acompanhamento aí da base, dos jovens talentos, dos atletas. E dar parabéns aí para todo mundo aí, né? Pô, depois de um dia, provavelmente vocês devem ter várias atividades aí ao longo do dia, né? São atletas, né? Tem uma disciplina, uma organização. Então, chegar aí agora às 7 horas da noite, de uma quinta-feira, né? E estarem aí presentes, isso aí é louvável, viu, gente? Parabéns aí para vocês aí que estão aí disponíveis para esse bate-papo, para essa conversa, tá? Então, fico bastante feliz, né? Então, o Marcos me apresentou um pouquinho, é mais ou menos isso mesmo. Eu sou natural aqui de Ponta Grossa, sou psicólogo há alguns anos, venho construindo aí algumas práticas, né? Não somente no campo da clínica especificamente,
mas um campo de práticas aí que faz um diálogo entre o indivíduo e a sociedade, né? Onde a gente pensa como que uma sociedade, num determinado momento, né, da sua história, com tanto desenvolvimento, com tanta evolução, né, com tanta riqueza acumulada, com tanta cultura acumulada, ainda se depara aí com sofrimentos, com pobreza de vários aspectos, de violência, né? E talvez uma das faces aí mais duras e difíceis e que chocam mesmo a nossa realidade é o tema do suicídio, né? Então, eu acho que vai ser bem gostoso tratar disso com vocês, não de uma maneira muito pesada. Acho que a gente tem que fazer isso como a gente vive, né? E a gente, graças a Deus, está com saúde, está bem. Então, a gente tem que tratar desse tema, né, do jeito que a gente lida, né? Então, tentar levar com alegria, com responsabilidade, com seriedade, tá? Então, a gente vai tentar fazer essa atividade para ser o mínimo cansativa possível, eu prometo. E eu espero também a participação de vocês, tá? A gente vai ter alguns momentos, alguns espaços aqui para a gente interagir. Então, acho que seria bem legal se a gente pudesse contar aí com a participação de vocês. Tirem dúvidas, não tem pergunta boba. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, para o pessoal. O bobo é aquele que tem dúvida e não pergunta, tá? Então, fique à vontade para fazer comentários e tudo mais. Em questão logística aqui, meu amigo Marcos, eu gostaria só de solicitar aqui a habilitação para compartilhamento de tela, tá? Acho que é só o administrador que pode compartilhar. Então, seria legal se pudesse colocar para mim essa função também. Daí eu posso compartilhar a tela aqui com eles, tá? Enquanto isso, gente, pegou, Marcos? Pegou a ideia? Pegou? Beleza. Gente, então, enquanto Adri, isso, vamos começar. Eu não sei se a Adri consegue liberar para nós, Adri. O João Paulo tá cuidando aí, acho que ele já deve ter ouvido, ele Fala, já galera. libera aí pra gente. Beleza? Eu tô acionando aqui, já falo quando deu certo. Fechou, obrigado. Show de bola. Então, assim, para nós começar a conversa, vamos tentar se conhecer um pouquinho, tá? Vou fazer uma proposta aqui, vamos ver se dá certo, tá? A proposta é a seguinte, ó, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, bem, quem não se conhece mesmo, coisas simples, né? Coisa do dia a dia. E aí, vamos fazer 2 movimentos, tá? Com o microfone aberto. Quem for dizer sim, faz assim, ó. Conseguem escutar a batidinha na mesa? Conseguem? Vamos aí, galera. Sim. Vamos fazer um teste, então, ó. E para quem for dizer não, vai bater palma. Tá? Então, vamos fazer um teste aí, gente. Eu vou perguntar para vocês aí quem é nascido em Ponta Grossa, por exemplo. Quem é nascido em Ponta Grossa? Quem nascer em Ponta Grossa vai bater na mesa. E quem não for, vai bater palma. Vamos aí, galera. Tô vendo uma galera ainda fechada, hein? Bruno, O cara tá quebrando aí, Marquinhos. Deixa tudo aberto agora. Deixa tudo aberto, tá? Deixa tudo aberto. Lucas, Ronaldo tá Abre fechado. tudo aí, tá? Abre tudo. Lucas, Juan, vamos aí, galera. Escuta aí. Escuta sim. Vamos lá, então. Vamos ver se vai dar certo. Quem é nascido aqui em Ponta Grossa? Ó o batuque, ó. Gostei do batuque. O Betão ficou maluco.
Quem que é de fora? Quem é de fora do Paraná? Tem alguém que é de fora do Brasil? Escutou. Ô, Japa. É japonês. Os caras dão que nem uns doidos batendo palma aí, pra bater na mesa, mano. Mano, vai de bagulho aí. Meu Patrick, não. Não fala meu nome, Breno, faz favor. Agora é papo responsa, hein? Papo responsa agora. Papo responsa. Quem que está estudando? Quem que está na escola? Agora vamos ver. Quem que está mandando bem na escola? Pô, cara. Só 10. Só escutei palmas aí, hein? Quem que está mandando bem na escola? Vamos lá, então. Quem que já terminou os estudos do ensino médio? Opa, tive um acidente. Aqui, as palmas de vocês bateram aqui, derrubou meu computador. Pô. Pera aí. O negócio é nervoso, hein? Isso. Beleza. Quem que não terminou? Quem que já terminou o estudo? E quem que pensa em continuar estudando? Tudo mentiroso. Não, eu pensei em fazer uma faculdade daqui a uns anos. Então você bate na mesa, ó. Você é o que tá sim, tá firme aí na continuidade. Os caras estão falando debaixo da água aí. Ficar vai dar uma de feiura. Tá, então papo reto agora. Quem que tá casadão aí do grupo? Quem que tá casadão aí? Casado. Quem? Enforcado. Enforcado. Casadão. O Binho faz 2 anos que tá solteiro. Os caras que estão solteiros são os mais feios do grupo. Calhado, então. Lucas Lima namorando, hein? Lucas Lima namorando. Tá namorando sério, é? Porque eu cresço e não caiu. Agora tá todo mundo te ouvindo. Lucão, 5 anos namorando, Lucão. Lucão. E Rafinha? Ô, Marcos, Rafinha tá casado. não tô conseguindo compartilhar aqui, tá? Acho que ainda não deu certo aqui de passar para mim o host. Não liberou ainda. Não liberou ainda. Agora liberou. Beleza, bem na hora. Então vamos lá, vamos para a segunda etapa aí, gente. Beleza. Beleza, gente. Ó, gostei da participação, hein? Valeu. Vamos ver aqui agora para a gente compartilhar legal. Acho que vai dar boa aqui, ó. Vamos ver se vai compartilhar aí nossa arte, né? A arte aí que foi feita para divulgação aí do nosso evento. Tá legal, Marcos? Dá para ver a arte, é isso? Deu boa? Ficou bom. Deu bom. Ficou legal, né? Então tá. Bom, gente, então vamos começar falando um pouquinho sobre o que nos traz aqui hoje, né? Que Setembro Amarelo, como alguns de vocês aí acertaram, dizendo que é um mês de prevenção ao suicídio, é um mês, né? Pensar setembro, é um mês inteiro, né? São 30 dias, né? Será que a gente só discute suicídio, né, no mês de setembro? Né? Será que só acontece ou se previne suicídio no mês de setembro? Não é bem assim que acontece, né? O Setembro Amarelo, ele, assim como outras datas,
outros meses, outras situações, são construções, são ações onde a sociedade é mobilizada, chama-se a atenção da sociedade para questões importantes, questões que, durante o ano todo, durante vários anos, chamaram a atenção, preocuparam as autoridades, envolveram o sofrimento ou envolveram a busca por direitos. Então, eu vou dar como alguns exemplos aqui, né, outras situações que acontecem também e que acaba tendo uma marca importante na sociedade, né? É a sociedade chamando a atenção para temas importantes, né? Se mobilizando de forma mais intensa para chamar atenção sobre um tema cotidiano e de grande importância, como, por exemplo, o Agosto Lilás, né, que antecedeu o Setembro Amarelo, né, uma campanha de combate à violência doméstica contra a mulher, que também é um tema que dá pano para manga, que é muito importante a gente discutir, conhecer mais. Tem muito preconceito envolvido e tem muita ciência hoje que já consegue explicar as razões pelas quais a violência contra a mulher ocorre. Também hoje existe toda uma rede de proteção, cuidado, né, que envolve esse tema. Outro mês aí também importante é o Abril Azul, tá? Que é um mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, que mais atualmente as pessoas estão tendo conhecimento de uma condição, tá? de uma situação que envolve uma grande parcela da população, que demanda, né, das pessoas maior conhecimento para poder sociabilizar melhor com essa pessoa, poder inserir essa pessoa no meio social, né? Muita gente nem conhece, né, o que é o autismo, então eu vou dizer para vocês que é uma síndrome, né, que tem um conjunto de características, né, que às vezes desafia muito educadores, pais, sobre pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de socialização, né? Elas são extremamente inteligentes, mas que têm todo um conjunto de comportamentos que muitas vezes são incomuns e que as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar, de socializar com ela, né? Então, é um mês aí também que chama atenção para isso, né? Que fala sobre a necessidade de garantir igualdade, respeito, educação a essas pessoas, né? Por favor, estica meu short e coloca em cima da coberta lá. Pode colocar lá. Oi, tem o microfone aberto aí, só atento, né? Fica à vontade, né? Mas só estou alertando. Seguindo aqui, o Outubro Rosa, né? Que é o mês de outubro, o próximo mês, que já está quase iniciando aí também, é um mês importante, onde a sociedade tenta promover ações, chamar atenção para buscar prevenção ao câncer de mama. Tem um conjunto de exames super fáceis que são feitos e que podem identificar um câncer logo no início e logo fazer um tratamento que pode ser bem eficiente e levar à cura, né, rapidamente, né? Então, quer dizer, é um conjunto de temas que a sociedade discute, tá? Então, o que a gente está fazendo nesse evento, ele pode acontecer em outros meses também, abordando outros assuntos, né? E vocês que estão aí, né, foram convidados para esse evento, não foi por um motivo ou outro, né? Mas é porque a sociedade toda está discutindo esse tema, né? Então é importante que toda a sociedade discuta isso dentro das escolas, isso dentro dos clubes de futebol. Isso é muito legal, né? E agora, passando para um outro tema aqui que também já se aproxima um pouco do nosso assunto, é o mês de janeiro, né? Que é o Janeiro Branco também, que é um mês aí mais novo, acho que faz uns 5 anos, que começou a chamar a atenção da sociedade para um tema que, de uma certa forma, tinha muito preconceito sobre isso, né? Que é cuidar da saúde mental,
né, que é prestar um pouquinho de atenção nesse mundo interno das pessoas, que muitas vezes a gente não dá muita brecha para as pessoas conhecerem, às vezes, os nossos medos, as nossas fragilidades, né, as nossas angústias, as nossas tristezas. Então, a gente fica guardando, né, essas coisas, né, botando debaixo dos panos, né, jogando a sujeira para baixo do tapete, né, como se isso não fosse algo importante nas nossas atividades produtivas, né, nos nossos relacionamentos. E então, a sociedade começa a se mobilizar, dizer assim, a gente tem que começar a falar sobre saúde mental, né? A gente tem que começar a cuidar das pessoas, a gente tem que começar a promover ações para gerar bem-estar, né? Não é só trabalhar, não é só estudar, não é só ter uma vida de obrigações e responsabilidades, né? Mas a gente também tem que olhar para um certo equilíbrio, né? Onde a gente possa ter o que a gente vai dizer de um bem-estar biopsicossocial, né? Um bem-estar mental, um bem-estar físico, um bem-estar social, né? E principalmente, por que é importante, né, cuidar da saúde mental, né? Então, a gente vai falar mais especificamente do nosso tema de hoje, né, que é o Setembro Amarelo, e que já de pronto aqui tem uma frase bem forte que fala para qualquer um de nós, né? Você não está sozinho, né? Uma mensagem que a princípio 4 palavras, né? Não parece ser grande coisa, mas falar isso para uma pessoa que está em desespero, falar isso para uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está acuada, faz uma diferença enorme, né? Talvez uma pessoa que realmente tenha muita pouca oportunidade, né? Talvez esteja realmente numa situação bastante difícil, de isolamento, por vários motivos, né? E chegar para ela e falar assim, você não está sozinha, faz uma diferença tremenda, né? Então, a perspectiva que a gente vai tratar hoje aqui é essa, né? De pensar uma sociedade que pode cuidar um do outro, que pode ser parceiro um do outro, seja nos momentos aí de alegria, de comemoração, de título, né, de vibração, mas também em momentos difíceis, né? Que a gente às vezes nem sabe a história do outro, não sabe o que ele passou, não sabe o que ele está passando, e aí poder olhar para ele, né? E enxergar nele ali alguém que está frágil, e você poder estender a mão para o cara, poder levantar ele, poder ficar um pouco com ele, poder escutar a sua história, né? E aí eu venho aqui, né, na posição de profissional, falar para vocês que isso faz toda a diferença, tá? Que isso faz uma diferença tremenda, e que a gente não precisa ser profissional especializado para ajudar alguém no momento difícil, fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá? Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui, tá, gente? E vamos tratar um pouquinho disso de uma maneira mais técnica, com um pouco de informação no início, mas nem tanto, né? Sem tornar as coisas muito difíceis, né? A ideia é que a gente se faça entender, tá? Então, façam perguntas, se vocês não entenderem, quiserem tirar alguma dúvida, fique à vontade para interromper aqui, perguntar, tá? Combinado? Combinado. Beleza. Fechou! Então vamos lá. Quando a gente fala de suicídio, né? Vamos falar então de que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, eles vão falar sobre algo assim, um pouco interessante pensar assim, que uma lesão autoprovocada, né? Porra, é a pessoa que se agride, tá? E aí são lesões e são tentativas de suicídio, tá? Então a pessoa que se autoagride, nem toda pessoa que se autoagride quer se matar, mas a pessoa que faz uma tentativa de suicídio, ela se coloca em risco
e ela pode ter sucesso nisso e de fato, vir a morrer, né? Então, essa ideia de lesão autoprovocada, de uma ação que vai tirar sua própria vida, a gente vai chamar de suicídio. Tá? E suicídio, a gente vai entender ele de uma maneira complexa, quer dizer, não é simples, tá? Não é algo que tenha uma causa somente, né? A pessoa não... Assim como a pessoa não se torna jogador de futebol de um dia para o outro, né? Assim como ela não se torna um psicólogo, não se torna uma professora de um dia para o outro, né? O suicídio ele também não acontece de um dia para o outro, né? Então, existe toda uma história envolvida aí. E essa história é cheia de detalhes, né? E muitas vezes esses detalhes estão encobertos na história da pessoa, por isso que isso é complexo, né? Mas a gente vai pensar isso envolvendo relações sociais grandes, né? Amplas ao longo da vida da pessoa, seja na família, seja na escola, seja na comunidade onde ela cresceu e viveu, seja envolvendo o clube onde ela treinou quando era criança, a igreja que ela frequentou, seja relacionado também à condição econômica dessa família, desse indivíduo, desse país, né? Dessa cidade, né? Questão cultural também, porque a gente sabe, por exemplo, alguns países, algumas culturas, têm uma questão de culpa muito grande, né? Então, o sentimento de culpa muitas vezes vai ser tão forte na pessoa quando ela é reprovada socialmente, é reprovada dentro da família por uma atitude, que essa culpa ela se torna algo tão insuportável que acaba sendo um dos grandes fatores de risco para gerar uma morte, né? Uma autoagressão que vai levar à sua morte, né? Fatores biológicos relacionados aí a desequilíbrios neuroquímicos, né? Como doenças como a depressão mesmo, que acaba trazendo aí alterações aí no funcionamento normal da mente, né? Do cérebro, e aí causando aí doenças como a depressão, como esquizofrenia, aí vai falar um pouquinho à frente, e que acabam acarretando, então, esse fim trágico. Tá? Então, o suicídio, ele é democrático, né? A gente vai dizer que ele não escolhe pessoas, não escolhe classe social, não escolhe origem, não escolhe idade, não escolhe orientação sexual, religião. Ela é democrática, né? Então, o suicídio, ele pode... a gente pode ver pessoas de todos os tipos, de todos os níveis culturais, sociais, econômicos, cometendo suicídio, né? Isso a gente pode ver, isso acontece. Mais para frente, então, vamos entender um pouquinho melhor esse conceito, tá? Então, quando a gente pensa autoagressão, né? Vamos pensar nós aí, né? Todo mundo aí, né? É difícil a gente imaginar alguém querendo fazer mal a si próprio, né? Porque geralmente a gente quer se defender, né? Geralmente o que a gente quer fazer é sair ileso, né, das coisas, né? Então passar por um jogo e não se machucar, né? Então, se eu vou numa dividida com um cara maior, que é mais grosseiro, um zagueirão, então eu vou tirar o pé, porque talvez sou mais magro, tenho, né, uma estrutura menor, então eu não vou entrar nessa, né? Então, se a gente vai tá dirigindo um carro, né? Todo mundo não quer bater seu carro, né? A gente quer evitar isso, quer passar ileso pelas coisas. Então, o suicídio ele já chama a nossa atenção porque envolve uma autoagressão, né? Então, quer dizer, um mecanismo biológico, né, de proteção, né? Toda a natureza é assim, né? Ela quer se proteger, ela tem já seus mecanismos já definidos para se proteger. No suicídio já começa isso, né? Como uma autoagressão. E essa autoagressão, ela resulta numa morte, né? Então, ela tem essa fatalidade, né?
Então, é uma autoagressão que ocorre, ela vai gerar uma morte. Quer dizer, isso é uma fatalidade. Quando a gente escuta isso, né, pô, a pessoa se autoagrediu e ela morreu. Pô, isso é um fim trágico, né? Quer dizer, a gente tem aquele impacto assim, pô, que fatalidade isso, né? A gente não consegue nem explicar muitas vezes essa história. Agora, quando a gente começa a entender um pouquinho mais o processo, né, pensar o suicídio como um processo, a gente vai entender que essa fatalidade ela tem um desfecho de fatores. Quer dizer, tem um conjunto de questões, de fatores que estiveram presentes e, inclusive, foram dados inúmeros sinais ao longo do tempo, pode ter sido mais curto ou mais longo, mas que estavam ali presentes. E eles estando presentes, né, a gente consegue afirmar hoje que o suicídio ele não é uma causa somente, né? Nunca é somente uma questão. Por exemplo, pô, ela terminou com o namorado terminou com ela tentou se matar, né? Não é algo simples assim, né? Houve lá uma situação de doença, a pessoa passou lá por uma doença, ficou muito doente e depois de um tempo ninguém entendeu, ela se matou. Então ela se matou porque ela ficou doente e alguma coisa aconteceu, né? Ou então, pô, o cara sofreu um acidente, ficou de cadeira de rodas, né? E foi lá e acabou acabando com a sua vida, né? Então, assim, o suicídio ele não é uma relação de causa e efeito, tá? Não é 2 mais 2 igual a 4, tá? Por que a gente fala isso? O suicídio não é algo definido, né, definitivo, que não teria o que fazer para evitar, tá? Então, por isso a gente pensa que é a consequência final e trágica de um longo processo, tá? E aí, quando a gente pensa assim, a gente vai entender que a gente pode intervir no meio desse processo, tá? A gente pode entender o que está acontecendo e a gente pode intervir no meio disso. É como um treinador, né, que vai olhar o atleta, ele vai identificar ali algumas características, ou então vai pensar o sistema defensivo, e o sistema defensivo está levando muitos gols ali, né? O que está acontecendo? Então ele vai entender aquele sistema defensivo e vai fazer algumas intervenções, algumas modificações, e daqui a pouco aquele sistema defensivo ele começa a funcionar melhor, né? Diminui os gols sofridos e começa a ser mais eficiente aí em outros sistemas, né? Meio de campo, talvez até o ataque, né? Então, hoje, quando a gente entende o suicídio nessa perspectiva de desfecho de fatores que resulta num fim trágico, a gente consegue pensar também que a gente pode intervir, tá? Falar um pouquinho aí, dados clássicos do suicídio, que é importante, e por isso a gente tem o Setembro Amarelo, por isso a gente faz eventos, a gente discute isso o ano inteiro também, né? Porque é realmente muito chocante as informações, gente. Então, pensar que no mundo, 800 mil pessoas morrem em decorrência do suicídio todos os anos, tá? Se a gente pensar 800 mil aí dividido por dias, por horas, por minutos e segundos, a gente vai chegar num dado extremo de pensar que ocorre um suicídio a cada 40 segundos. A gente está aqui há 40 minutos. Então, quantas pessoas morreram? 100 pessoas. Mais de 100 pessoas morrendo por suicídio no mundo, nesse tempo que a gente está aqui reunido, né? E assim, para cada suicídio que ocorre, de fato, que é bem sucedido, né? Ou, né, ruim falar essa palavra bem sucedido, mas para todo suicídio que realmente ocorre, muitas outras tentativas, né, acontecem. E aí a gente vai pensar o tanto de sofrimento que está envolvido nisso, né? Principalmente porque cada suicídio vai ter um impacto entre 6 e 10 pessoas, né? Se a gente for pensar, nós aqui estamos num grupo de quantas aqui? Umas 40 pessoas, né? Quem que já conheceu alguém? Quem que já escutou uma história? Quem que já teve um impacto aí na sua vida por conta de um suicídio, né?
Pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser o pai, uma mãe, pode ser o avô, pode ser nosso professor, pode ser nosso amigo, enfim. Pode ser um vizinho, né? Pode ser alguém que você nem conheça, mas que é super importante para uma pessoa que você ama, né? Que você admira, e essa pessoa é impactada por isso, né? E isso logo faz com que a gente também se impacte, né, com isso, né? Dados mais legais aí, de pesquisas mais recentes, vão dizer que para cada suicídio vai impactar até mais gente, tá? 40 pessoas, né? Nesse mundo cada vez mais em rede, né? Então as pessoas estão cada vez mais em rede, tem lá 1.200 seguidores, 1.200 amigos, né? Daqui a pouco lá luto, né? Alguém posta lá uma situação, enfim. Isso vai gerando um efeito maior, né? Uma dimensão maior, esses dramas, né? Que vão sendo vividos, né? Então, total de mortes do mundo, 1,4%. Então, quer dizer, a cada 100 mortes, uma morte, quase 2 mortes é por conta de suicídio, né? Então, é coisa grande, é uma guerra, né? Pensa 800 mil pessoas morrendo por ano, é uma guerra, né? Então, mata mais que a Covid, né? Vamos pensar aí, né? Todos os anos no Brasil, né? Infelizmente aí temos que lamentar 600 mil mortes, né? Uma pandemia, algo assim trágico, né? Algo que a gente não esperava. Agora, por autoagressão, morrer 800 mil pessoas por ano, né? Então realmente é um dado chocante. E por isso a gente tem que falar isso, tá? A gente tem que falar sobre isso. Então aí a galera jovem aí, e infelizmente a galera jovem tá aí no grupo de maior incidência, tá? Jovens de 15 a 29 anos aí com uma incidência bem grande, junto com idosos chegando lá no fim da vida, né? De repente olhando para trás e vendo muita coisa e não tendo muita perspectiva de futuro. Pô, você pensa alguma coisa. Agora jovem, né? Que o futuro está na frente, né? Tudo vai acontecer lá na frente. E ele já ceifando a sua vida, né? Sem avançar aí nesse processo, sem dar chance, né? Para a vida surpreender, para ter conquistas, é mais chocante ainda, né? Então, ficar de olho isso aí, hein, molecada? Tem que... É o amigo, é o parceiro, é amigo de infância, é meu colega aí do clube, é o cara que eu treino, é o cara que não conseguiu entrar aqui no clube, é o cara que, pô, sei lá, da escola lá, que fica no fundo ou que não fala muito com ninguém. Enfim, tem que olhar, tem que cuidar. Outro dado aqui também que vai dar uma dimensão bem importante para a gente é que quase 80% dos suicídios, né, ocorrem em países pobres, tá? Em países, então, que tem incidência grande de violência, incidência grande de desigualdade social, né, que tem gente com muito e tem pouca gente com muito e muita gente com quase nada, né? Então, a vida aí nessas condições aí desiguais, que acaba gerando violência, que acaba gerando criminalidade, também gera suicídio, né? Então, também é um dado importante aí para a gente entender que o suicídio também é uma condição social, né? Muito, muito significativa. Olha só uma parênteses aqui, tá, gente? Eu sou administrador e agora eu tenho 2 pessoas para entrar na sala. Deixa eu ver quem são as pessoas. Lucas Henrique. Deixa eu ver se tem mais alguém. 3 pontinhos aqui, ó, o misterioso. 3 pontinhos o nome da pessoa aqui. É o misterioso aí, gente. Esse aí é o Descubra. Então vamos descobrir, então. Chegue aí, Descubra. Chegue aí. Ixi, mano. Não deixa entrar, não. 7 horas é 7 horas. Ó, da próxima vez eu não deixarei. Da próxima eu prometo que eu não deixo. Tá certo, isso aí. É os guri. Ô, gente, quem chegou atrasado aí vai correr aí, vai correr volta do campo aí, tá? Vai ter que correr atrás. Estamos caminhando já. Eu já tava desde o início, o Wi-Fi caiu aqui, mano. Lucas. Esse vídeo é pra cima de mim, ô Lucão. É você, né, Lucão? É você, né? Esse miguezinho morto, Lucão, tá de sacanagem.
Tá de brincadeira. Vamos ver na discussão aí, vamos ver se vai ter conteúdo lá no final aí quando for discutir, vamos ver. Vamos ver se tá entrosado. É os guri. Sai do mar, Bim. Outro dado aqui importante dizer é que 95% das pessoas que cometeram suicídio tinham um adoecimento mental importante, tá? Então, tinha um transtorno mental, tinha uma condição aí de saúde que deveria estar sendo acompanhada e que faria uma diferença grande, tá? Então, assim, temos 2 dados aqui importantes, tá? Então, uma perspectiva aí de transtorno mental, então pessoas que adoeceram mentalmente e que deveriam estar sendo atendidas pela área de saúde, tá? Então, isso uma perspectiva de cuidado em saúde. E um outro dado, que é esse de 79%, ocorre em países pobres, então é que também o suicídio tem uma condição social, tá? Então, e aí a gente relaciona isso, né? Então, será que transtorno mental, doença mental ou a não assistência em saúde mental se relaciona também com a pobreza, né? Então, a maior parte dos suicídios acontece em países pobres e a grande maioria dos suicidas são pessoas com transtorno mental, tá? Então, relacionando isso, a gente tem aí uma questão psico, tá? Do próprio indivíduo que adoece e social, porque está vivendo num ambiente, em condições de vida que não são as adequadas, que por vezes vai faltar aí dignidade, vai faltar até comida dentro de casa, vai faltar transporte, vai faltar educação, vai faltar aí um conjunto de direitos básicos que vai garantir a pessoa aí ter uma vida plena e uma perspectiva, né, de futuro. Então, seguindo, falar de suicídio, então, Brasil, mais de 13 mil mortes em decorrência de suicídio por ano. No Brasil, mais de 30 suicídios por dia. Então, mais de um suicídio por hora acontece no Brasil. No mundo, 1 milhão de suicídios por ano, né? 800 mil, 1 milhão. Isso, então, aquela ideia de a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E como eu falei para vocês, para cada suicídio realizado, muitas tentativas. Então, os dados aqui de tentativas é que a cada 3 segundos uma pessoa no mundo tenta suicídio. Olha isso. É rapidinho. 1, 2, 3, pô. 1, 2, 3, pô. Então, quer dizer, a gente não pode negligenciar, a gente não pode deixar de falar sobre isso aí, né? Não é eu, porque eu sou da área de saúde mental, não é o Marcos, porque é o psicólogo da equipe, né, da comissão técnica. Não é todos nós, tá? Porque isso envolve a vida de todo mundo, né? Pode acontecer, a gente nunca sabe com o que vai acontecer, quem que está passando por uma situação como essa. Então, a gente tem que estar alerta e, sim, falando sobre isso, né? Conversando de alguma maneira, dando oportunidade para que a gente possa ser uma palavra, ser uma escuta, ser uma presença que pode dizer para a pessoa que ela não está sozinha, né? Então, Juliano, posso só fazer um parênteses rapidinho? Claro, Marcos. Aproveitando esse gatilho que o Juliano tá colocando para nós, galera, um conceito fundamental que a gente tem que trazer também é que muitas vezes nós podemos estar passando por uma situação de desconforto ou uma situação que eventualmente a gente possa ter algum questão. E, cara, tudo isso que a gente está trazendo de dados para vocês, pessoal, são dados importantes, mas, ao mesmo tempo, é para mostrar para vocês que, se isso acontece com alguém que vocês conhecem, vocês podem sim auxiliar, mas também, se estiver acontecendo com vocês, tem que procurar ajuda. Você tem que buscar um amigo, você tem que falar abertamente. Suicídio, muitas vezes, tem um conceito, até de certa forma, antigo, que é um conceito que as pessoas que sofrem com algum tipo de problema e que acabam criando essa ideia, elas levam para elas mesmas, elas não compartilham. Então, a partir do momento que a gente compartilha, que a gente não está legal, que a gente não está passando por um momento bacana, que a gente não tem pensamentos ou ideias legais, isso naturalmente vai nos auxiliar para que a gente consiga ajuda, que a gente compartilhe informação e que, eventualmente,
isso não vem acontecer. Então, desmistificar essa ideia que se você tem algum tipo de pensamento ruim, você não deve compartilhar aquilo, tem que ficar para você, que vão te chamar de louco. Não, não é isso. Vocês têm que compartilhar esse tipo de ideia com a família, com amigos, para que sim, vocês consigam tirar esse tipo de ideia da cabeça e que, eventualmente, vocês consigam algum tipo de ou ajuda especializada, ou um contato com um amigo, ou muitas vezes desabafar, que naturalmente as coisas vão começar a se desenvolver e vocês vão se sentir melhor. E, claro, naturalmente, isso nunca aconteceu. Todos esses dados aí e o que o Marcos trouxe, fundamental, por que é muito fundamental? É porque ele pode ser prevenido, tá? Então, os dados dizem também que a cada 10 suicídios que ocorrem, 9 poderiam ser prevenidos, né? A gente podia prevenir 1, prevenir 2, 3, 4, 5, tá? Mas algo está acontecendo e a gente não está conseguindo prevenir, tá? E por que a gente não está conseguindo muitas vezes? Porque muitas vezes a gente não está sabendo reconhecer os sinais, às vezes a gente não está podendo se permitindo pensar na tua condição de saúde mental, pensar que às vezes uma tristeza, pensar que uma decepção precisa ser dada atenção. A gente tem que ter espaço na nossa vida para tristeza, né? E não para tristeza, para ficar triste e tal, mas ter espaço para olhar para a tristeza, para, de alguma maneira, amparar essa tristeza. E também para acolher, tá, gente? Porque não adianta a gente dizer assim, eu vou abrir meu peito aqui, vou abrir meu coração, mas não tem ninguém para escutar, né? Tem as pessoas para tirar sarro, tá? Para brincar, né? Para desqualificar, às vezes, um sentimento, uma situação que está doendo nela, tá? Então, qual que é a pior dor que existe? A pior dor que existe é aquela que o cara está sentindo, tá? Não dá para a gente comparar as coisas. Então, é muito importante ter essa chave e essa fechadura, né? Então, uma sociedade que vai conseguir prevenir o suicídio é aquela que toma consciência, que precisa cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, mas também é uma sociedade que precisa se despertar, que precisa cuidar do outro, tá? Que precisa estar atento, sensível, muitas vezes para a dor do outro, né? A gente chama isso de empatia, tá? Que é poder se colocar no lugar do outro, é sentir tal como o outro pode estar sentindo, sem julgar, né? Sem brincar, tá? É legal brincar junto com o outro, né? Então vamos rir junto, né? Diferente de brincar com o outro, né? Que às vezes a gente acaba machucando ainda mais uma pessoa que tá machucada, tá? Eu e o Marcos, né? A gente cresceu numa geração talvez um pouco diferente da de vocês aí, né? Era braba a coisa, né? A coisa era braba, né? Não tinha muito espaço para isso. E hoje a gente fez uma trajetória legal aí, né? Sem combinar, né? A gente fez a mesma formação, prestamos atenção aí no mesmo fenômeno, né? Tivemos essa escolha e a gente consegue perceber como a sociedade está mudando e a gente está tendo essas oportunidades aí de se tornar pessoas melhores, né? E nisso qualificar muito as nossas relações, tá? Então é isso, tá? Por enquanto. Desse slide aqui. Vamos passar para frente agora, que é uma coisa legal também de ficar atento, tá? De ficar alerta. Algumas frases assim que às vezes a gente pode escutar e pode passar despercebido, mas que agora vocês vão ligar o alerta de vocês, né? Se escutarem uma história dessa, né? Então, frases como eu preferi estar morto, né? Então, pessoas que passam por uma situação difícil, às vezes tem um dia difícil, né? Daí se encontra ela lá no final do dia, como é que foi esse dia? Foi terrível.
eu preferia estar morto, né, do que continuar com esse trabalho, continuar com essa relação, continuar nessa rotina, né? Ou então pessoas que acabam acreditando que não podem fazer nada a respeito dessa situação, né? Então, às vezes está desempregado, às vezes está com problema no trabalho, às vezes está com problema com o treinador, está com problema com o colega da escola, né? E acaba tendo a percepção de que essa situação nunca vai terminar, né? Que isso nunca vai acabar. E acaba, eu não posso fazer nada a respeito disso, né? E quando ela fala isso, o que acontece com ela? Ela permanece naquela situação de sofrimento, aquela situação de estresse, aquela situação que está sendo muito insatisfatória, né? Outras expressões, eu não aguento mais, né? Então, pessoa que já está em grande desespero, né? Muita angústia, muito choro, né? Desesperada. Eventualmente, quando acontece uma situação ou outra, que talvez não seja tão grave, mas que para ela é um estopim, quer dizer, é um momento onde ela perde totalmente a sua compostura, perde o seu equilíbrio, né? Pode estar em prantos ou pode estar irritada, né? Pode estar irritado, abandona o que está fazendo, joga tudo para o ar, né? Então, é uma situação de grande exaustão, tá? Também tem que ser chamada a atenção. Pessoas que muitas vezes se culpam muito ou se depreciam, colocam que eles são sempre inferiores, a culpa é deles, são sempre os responsáveis pelo fracasso, né? E pensa que é um peso para alguém, e que se auto-intitula como um perdedor, tá? Com frequência. Tá? E aquela outra ideia também, aquelas pessoas que acabam imaginando que nunca vão ter êxito, nunca vão ser premiadas, nunca vão ser valorizadas e que as outras pessoas são mais especiais, são melhores, então elas merecem muito mais do que ela, né? Então, esses são alguns exemplos, tá, gente? Porque eu aprendi há muito tempo que, às vezes, os olhos ou os ouvidos, né, os olhos que não aprenderam a ver não conseguem enxergar. E os ouvidos também que não escutam, né, não aprenderam a ouvir, não conseguem escutar, né? Então, acho que algumas dicas aí para vocês. De repente, aí, se vocês já ouviram alguém falando isso, se conhecem alguém que tem um pouco dessas características e quiserem compartilhar, quiserem falar no privado aí com o Marcos ou de repente também com uma outra pessoa de confiança que vocês tenham, da família, amigos, etc., façam isso, tá? Falem sobre isso. Aproveitem um pouquinho disso que a gente está compartilhando com vocês. Eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui em relação à depressão, que talvez seja a gente chama do mal do século XXI, tá? Então, talvez seja uma das doenças mais incapacitantes, né? A Organização Mundial da Saúde coloca a depressão no ano de 2040 como uma das doenças mais incapacitantes, né? Então, uma prevalência, quer dizer, o número de pessoas cada vez mais com quadros depressivos, e esse quadro depressivo, que é uma condição psíquica, uma condição mental, impactando fortemente na sua vida como um todo, né? Seja no esporte, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nas atividades mais corriqueiras. Tá? E a gente precisa falar de depressão também. Tá? Então, é um transtorno mental que se caracteriza de uma presença mais prolongada numa determinada condição, que se caracteriza por tristeza, perda ou desinteresse, né? E dificuldade de ter prazer em atividades que anteriormente tinha, né? Que gostava de fazer, agora evita sair com os amigos, evita, enfim, participar de reuniões de família, sair com os amigos, participar de atividades na escola, ou gostava muito de assistir filme, parou de assistir, gostava muito de música, parou de escutar, não tem mais prazer, né? Acaba tendo essas características. Sentimento de culpa, como eu falei, baixa autoestima, né? Que é essa ideia de se depreciar, né? A pessoa sempre é a última, porque ela realmente não tem condições de ser melhor que isso. O sono começa a se alterar, o apetite, seja para cima ou para baixo, come muito doce, ou acaba não comendo nada, e aí, num determinado momento, come tudo que não comeu,
né? Então tendo esse desequilíbrio, né, na rotina, né, de uma forma mais continuada e que trazendo outros prejuízos, né? Falta de concentração, né? Muitas vezes começa a ir mal na escola, começa a ter dificuldades em atividades que eram simples para ela realizar, né? Bom, falar de depressão, gente, a gente tem que pensar que pode existir uma fase leve, moderada e grave, tá? A depressão nunca chega de uma maneira grave e aí a pessoa está com risco de suicídio, né? Mas eles são sinais, tá? São sinais, de novo. Ficar atento aos sinais, dar espaço aí para pensar a tristeza na vida, as emoções, as perdas, né? As decepções, as frustrações, tá? E isso pode ser trabalhado aí num nível com intervenções mais simples, tá? Como uma resenha no futebol, né? Uma procura aí pelo psicólogo da equipe, uma conversa aí com a pedagoga, né? Em relação a algo que está na escola, um trabalho junto com a família, muitas vezes para aliviar ali alguma coisa que está pesando há muito tempo, né? E que está dificultando relações, ou essa forma, se ela não for bem trabalhada, ela vai evoluindo, né? E aí se torna aí uma necessidade mais especializada, né? Com trabalho aí de psicoterapia, ou mesmo combinação aí de terapias e profissionais, tá, gente? E aí a gente tem formas mais graves, né? Que aí o risco de suicídio realmente é muito grande, né? Os pensamentos de ideação suicida são muito corriqueiros. A pessoa realmente precisa fazer muita força para continuar vivendo, tá? Então, para a gente tentar entender um pouquinho mais isso, tem um psiquiatra chamado Antônio Damasio, ele fala um pouquinho sobre o funcionamento mental de pessoas que estão numa condição suicida ou com risco de estarem, né, que são 3 sentimentos que acabam acompanhando a percepção dela da vida, né, que é uma ideia de algo que é intolerável, tá? Então é uma condição de que não se suporta, tá? Então é algo que não se tolera. Pensa vocês aí, sei lá, brinca aí, vamos falar uma música, né? Época de campanha eleitoral aí, passa aqui na frente da minha casa aquelas músicas de campanha eleitoral que, pelo amor de Deus, né? 2 meses que passam. Agora imagina se fosse 365 dias por ano, todos os anos da minha vida, né? Ia ser insuportável, né, aquilo, né? Mas agora imagina que essa foi uma brincadeira, né, só para ficar claro, mas a vivência de uma dor que ela tem a percepção de ser intolerável, inescapável, que a pessoa não pode sair daquilo e que é interminável, tá? Então é uma vivência que a pessoa fecha a sua percepção, não consegue ver uma saída, não consegue ver como tolerar e não consegue ver um fim daquilo, né? Então é uma situação absolutamente, para nós que não estamos numa situação dessa, é difícil de compreender, tá? De se colocar realmente no lugar. Mas quando acontece, essa pessoa realmente pode colocar em risco o seu mecanismo natural de autopreservação e, de fato, passar a um ato e colocar fim na sua vida. Infelizmente, essa é uma realidade para milhões e milhões de pessoas. Até que, galera, como que estamos? Surgiu aí alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Isso aqui é feito para vocês. Tranquilo, Juliano. E
E com quem será que acontece o suicídio, né? Quem são essas pessoas? Onde é que elas estão? Onde moram, né? Quem são essas pessoas, né? Será que são pessoas que estão muito longe da nossa realidade? Recentemente, o tema da saúde mental tem chegado, né? Já há alguns anos eu venho acompanhando isso, mas cada vez mais o tema da saúde mental tem se aproximado e de forma dramática, é claro, mas também de uma forma muito protagonismo de atletas e do esporte. Estamos aí, passou as Olimpíadas, né? Quem gosta de Olimpíadas, quem acompanhou, talvez um dos assuntos mais comentados aí foi da ginasta estadunidense Simone Biles, que seria uma multicampeã, né? Já vinha sendo, e foi alguém que desistiu de algumas provas, alguém que não realizou todas as expectativas da comissão técnica do seu país, de todos os atletas da modalidade dela, e veio à tona, né, a discussão sobre saúde mental e dizer o quanto as expectativas envolvidas no esporte, na pessoa dela, realmente impactaram emocionalmente ela, e ela não dava conta de atender todas essas expectativas. Né? Quem viu isso? Mas não é só lá, né? Às vezes é mais perto do que a gente pensa. Né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de um caso concreto, né? De um jogador da seleção uruguaia, né? De futebol, né? Que esse ano acabou tendo um fim trágico, né? E que acaba mobilizando, né, um assunto esquecido, um assunto que de tempo em tempo aparece, mas que faz com que o futebol se torne o centro de discussões em relação à saúde mental dos seus atletas. Né? Então, um jogador que tinha tido uma história bonita em vários clubes, uma história bonita na sua seleção, num determinado momento é encontrado morto no seu apartamento sozinho, e aí a investigação chega e o resultado da morte dele foi suicídio. Né? Então, um atleta de ponta, bem sucedido, não ficou só na tentativa, ele foi bem sucedido. Né? E lembrem-se, né, gente, para cada suicídio que é bem sucedido, muitos outros não foram. Então, o sofrimento psíquico envolvido nesse espaço, né, vamos dizer assim, que é o futebol, é o esporte, ele é grande. E aí a gente vai trazer o exemplo aqui, né, do nosso querido Michael Messi, né, atualmente, né, jogando mais que o Messi, né, alguns dizem, né, que ano passado viveu, né, um dos grandes dramas da sua vida e veio a público esse ano, depois que passou por essa fase, dizendo o quanto dentro de um grande clube do futebol brasileiro, dentro do grande sonho da sua carreira, acabou se tornando, criando-se uma percepção de um sofrimento intolerável, interminável e insuperável. Né? E aí ele relata isso, vem à tona discutir, falar, né? Fala que ele faz acompanhamento, que ele abriu o jogo para o técnico, que abriu o jogo para muitos dos jogadores e foi acolhido, né? E aí foi bem encaminhado. E hoje está voando aí, né? Segundo alguns. Alguns dizem que não, alguns dizem que ele está mal ainda. Mas, pô, vamos falar que está bem melhor já do que antes, né? Está bem melhor, né? Enfim. Agora, a grande ideia é dizer assim, pô, é frescura, é fraqueza, pô, é falta de Deus essa história de depressão, de suicídio. Há muitas falas aí, tá, gente? Infelizmente, né? A sociedade, ela muitas vezes ela produz conhecimento contra ela mesma, tá? Então, essa ideia de que é fraqueza, de que é frescura, de que depressão é só a pessoa levantar, sacudir a poeira e ir em frente, né? Ou então uma vertente pensa que isso se afastou de Deus, e aí o caminho seria somente se retornar a Deus, enfim, quer dizer, um conjunto de ideias
que muitas vezes dificultam ainda mais uma trajetória difícil de quem já está vivendo, né? E aí a gente tem o exemplo do medalhista também, né, o Bruno Fratos, que era uma grande potência aí, né, em 2016, nas Olimpíadas do Brasil, e acabou não conquistando medalha e acabou entrando numa grande depressão, né? E ele vem hoje, né, falar que a depressão, que ele achava que depressão era frescura, não dava atenção sobre isso, teve que aprender com duras penas, né, então vivendo e sofrendo sobre isso, e hoje ele é um dos personagens que vem a falar sobre saúde mental, se engaja nisso, né, que vem debater esse tema, que abre as discussões em vários espaços, inclusive dentro do próprio esporte, que é difícil, né? Você dentro do esporte, falar para os seus colegas, falar para os treinadores, romper muitas vezes com essa perspectiva de que é frescura, de que a pessoa tem tudo, não pode ficar triste, né? Tem pessoas que têm menos que ela, enfim. Né? Por um conjunto grande de condições, a sociedade ainda não consegue cuidar e acolher. Mas as pessoas que passam por uma situação dessa e superam, elas acabam advogando pelo tema, tá? Elas acabam sendo um dos protagonistas, né? Inclusive, para ter um Setembro Amarelo, precisou ter sobreviventes do suicídio, familiares de sobreviventes do suicídio, familiares de pessoas que morreram, que abraçaram essa causa, e aí a gente está vendo aí uma política pública acontecendo. Tá? Voltando aqui mais um pouquinho, tá, gente? Eu não quero cansar muito vocês. A gente já está aqui há 1 hora, mais ou menos, nessa palestra. Eu tinha calculado 50 minutos. Mas trazer também a questão, reforçar, né, que a ideia de que o suicídio ocorre num meio em que pessoas vivem desemprego, fome, violência, falta de acesso a direitos básicos como saúde, educação, cultura e transporte, não deve ser negligenciada para a gente. Nem a gente que está na base e nem para aquelas pessoas que têm sucesso, né? Que já alcançaram sucesso e que hoje têm plenas condições de vida. Tá? E por isso eu trago essa imagem aqui. Tá? Eu gosto muito dessa imagem. Ela é uma imagem lá do município de São Paulo. E é real, tá, gente? É verdadeiro aqui. É uma fronteira que separa o bairro do Morumbi, tá? Onde a gente vê aqui esses prédios, né? Todos luxuosos, né? Com as sacadas aí, cada um com uma piscina, né? Aquela ideia de luxo, de glamour, e separado aqui por um muro tênue da favela de Paraisópolis, né? A comunidade de Paraisópolis, né? Então, quer dizer, a marca da desigualdade social, lado a lado, vivendo 2 mundos diferentes, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre a dimensão social do suicídio, né? A gente vai falar também de outros problemas, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção muito para vocês, né? Que estão nesse momento, né? De vida, de base aí, né? Numa potencial carreira aí de grande sucesso, talvez de uma das profissões que, quando atinge um grande sucesso, tem as maiores remunerações, né? Muito acima de qualquer profissão, a média, né, das profissões. Então, o esporte, os artistas de música, enfim, cineastas, enfim. E muitas vezes a galera sai daqui, né? Sai de Paraisópolis, sai de uma condição de vida que envolveu isso, envolveu miséria, envolveu fome, envolveu dificuldade de acesso aí à educação de qualidade, à cultura, né? E às vezes por um projeto de esporte de uma comunidade se destacou, foi um talento e acabou tendo oportunidade na vida. E aí essa pessoa, o que acontece? Ela sai de Paraisópolis e vai para o Morumbi, não é isso? E aí se ela faz esse processo
singular, né? Ela saiu de Paraisópolis, quer dizer, meu sonho é sair daqui para o Morumbi, né? Então é ser bem sucedido. Mas, gente, essa passagem você não sai da tua história, tá? Quando você acessa aí bens de consumo, um carro importado, pode viver aí em condições jamais imaginadas por conta do teu sucesso profissional. Mas essa história, isso que você viveu, isso que milhares e milhares de pessoas vivem, você pode fazer mais, sabe? Então, quando eu falo assim, eu quero sair daqui e quero ir para o Morumbi. Então, beleza. Agora, que tal eu pensar assim, pô, eu quero que Paraisópolis saia da pobreza, eu quero que Paraisópolis saia da miséria, da violência, né? Então, isso tem uma outra dimensão para a vida da pessoa, tá? Porque quando ela sai de Paraisópolis, que ela passou uma história inteira e foi para o Morumbi, quer dizer, a identificação que ela vai ter com as pessoas do Morumbi vai ser superficial, né? Porque a história dela, ela se deu numa outra realidade, onde ela aprendeu a falar, onde ela aprendeu a jogar bola, né? Os campinhos da várzea, os diferentes espaços onde ela conviveu, a família. Então, não basta sair para você ter realmente um sucesso, né? E vir para Morumbi. Mas muitas vezes ter essa dimensão de que a sociedade, muitas vezes, ela é desigual, produz inúmeras violências e opressões, e talvez a marca mais profunda seja uma manifestação de suicídio, que pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Então, eu vou passar aqui alguns slides para que a gente pense, né? Então, existe a questão de fator psiquiátrico, existe, mas também tem a condição social. Existe, sim, a condição de eventos adversos, que pode ter acontecido na infância e na adolescência. Maus tratos, abuso sexual, físico, transtorno psiquiátrico familiar histórico, familiar envolvendo suicídio. Tudo isso é fator de risco, tá? Tudo isso é fator de risco. Mas nada disso é determinante por si só. Nada disso é determinante por si só, tá? Agora, se a gente pensa todas essas condições como um transtorno psiquiátrico não tratado ou tratado inadequadamente, um conjunto de violências vividas na história da vida da pessoa, da criança, do adolescente, mas não discutida, não apropriada pela pessoa, não compartilhada, né? Vivendo isso nas sombras, isso em algum momento pode ser despertar um gatilho, quer dizer, um gatilho é aquilo que volta toda aquela dificuldade, toda aquela opressão, e aí faz com que a pessoa possa, em algum momento, ter aquela percepção que está diante de um sofrimento intolerável, interminável e insustentável, né? Então, por isso que a gente fala que é importante ter atenção em saúde mental, é importante olhar bem para si, para a tristeza e tudo mais. Tá? Não querendo me alongar, eu vou chegando aqui nessa parte que eu espero que a gente possa compartilhar um pouco, né? Quer dizer que você faz e sempre poderá fazer a diferença na vida das pessoas. Tá? Você não precisa ser um psicólogo, você não precisa ser uma professora, você não precisa ser um médico, né? Você não precisa ser um jogador de futebol como o Diego Ribas, que ano passado acabou sendo premiado por ter tido um engajamento na questão envolvendo o suicídio, né? Então, até teve uma repercussão grande na mídia, né? Que alguém compartilhou na rede social dele, que estava com ideias suicidas, não queria mais viver, e ele fez o quê? Ele acolheu, né? Então, quer dizer, ele, me fala mais, me conta um pouquinho do que você está passando, vamos conversar, me chama no privado, fez algo assim, e acabou chamando a atenção da sociedade para o tema do suicídio, né? Então, a ideia é pensar assim que você faz e sempre vai poder fazer a diferença se você tiver com um pouco de sensibilidade, um pouco de empatia, né? E às vezes a gente precisa fazer primeiro pela gente, tá?
olhar para a nossa história, ser generoso com a gente, né? Para dizer que a gente, às vezes, não aguenta uma determinada situação, a gente precisa de alguém para nos escutar, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de um tempo para a gente, para poder colocar a casa em ordem, tá? Então, ser um pouco, às vezes a gente precisa ser generoso com a gente, ser acolhedor com a gente, ser amoroso com a gente, para que daí a gente também possa ser com o próximo, e aí fazer a diferença na vida de muita gente. Tá? Então, daqui, eu gostaria de perguntar para o grupo aí, se tiverem aí ainda, né? Acabei me alongando, porra. Não gosto de me alongar, mas Tamo aí. Então aí, cara, pô, que bom. Eu quase, estamos no 45 do segundo tempo aqui, cara, quase. Mas você sabe que é aí que a gente faz gol, né? O time fera mesmo é o que faz gol nesse final do segundo tempo aí, que faz diferença. Então eu queria saber de vocês aí, se por acaso alguém recebeu alguma mensagem hoje, de cuidado, alguma mensagem diferente que vocês receberam aí no WhatsApp de vocês. Eu queria saber se alguém recebeu alguma mensagem assim, que tem a ver com o que a gente está conversando e discutindo hoje aí. Alguém recebeu alguma mensagem diferente aí hoje? Dê uma conferida lá, de repente. Sim, sim, sim. E aí, André? André, né? Quem recebeu? Não, fui eu não. Você não recebeu, André? Quem recebeu? Será que teve alguém que recebeu? Ninguém? O pessoal não está aí? Vamos aí, pessoal. Cadê o microfone? Desbloqueei o microfone. Quer ouvir? Ninguém recebeu, então? Ó, o Lucas respondeu que sim, ele respondeu pelo chat. Fala aí, mano. Olha, acho que é bem legal o chat, tá, gente? Se vocês quiserem também falar pelo chat, acho que é legal, tá? Fica à vontade. Mas eu acredito que não foi só o Lucas aí, né? Acho que muita gente recebeu, tá? E às vezes a gente, piá, moleque, boleiro, 18, 19 anos, pô, a cabeça é ir para frente, né? E às vezes a gente recebe uma mensagem carinhosa, uma mensagem que mexe aí um pouquinho com o nosso emocional, que tem um tom, uma frequência um pouquinho diferente, é estranho, né? É carinhoso, tá? Mas eu queria saber de vocês aí que receberam a mensagem. Como é que é receber uma mensagem assim, carinhosa, uma mensagem atenciosa? Quem que gostaria de compartilhar aí alguma coisa assim? Como que é receber um cuidado, né? Como que é ser cuidado? O pessoal, pelo visto, está meio tímido. É sempre bom, né? O cara se sente importante. E aí, quem mais? Ninguém mais? O pessoal tá com vergonha aí. Galera tá com vergonha? E é assim mesmo, né? Talvez essa vergonha ela seja algo que a gente tenha que pensar sobre isso. Ser cuidado, né? Estranho, né? Parece tão estranho receber o agrado. Mas será que isso pode fazer a diferença na vida de alguém? Será que isso pode fazer a diferença na minha vida num momento difícil, né? Então acho que fica essa mensagem. Gostaria de deixar essa sensação para vocês, de alguma maneira experienciar um pouco desse cuidado, algumas palavras
sensíveis, algumas palavras de cuidado, que às vezes a gente, no dia a dia, não recebe mesmo, tá? Dia a dia, é correria, é luta, tem que matar um leão por dia, e às vezes a gente não tem tempo, né? As pessoas não têm tempo, mas talvez não precise ser assim, né? Talvez isso não precisa ser assim, né? Não é porque está sendo que precisa continuar sendo, né? Então, queria deixar para vocês isso um pouco, né? Essa sensação, mesmo que seja a vergonha de compartilhar, de falar um pouco sobre isso, porque a gente muitas vezes não está acostumado. Homem, jovem, boleiro, vida para frente, mas é tão gostoso, né, gente? Então é isso. Eu queria agradecer novamente todos vocês de estarem aqui. Desculpa ter me alongado um pouquinho. Deixo aqui mais esse slide por último aqui, né? Que a gente já falou tudo isso, né? Mas deixo aqui para o final. E realmente agradecer o Marcos, agradecer o clube e todos vocês aí por estarem conosco aí essa quinta-feira até agora. Tá? Então agradeço e fico à disposição para a gente bater um papo, conversar, e qualquer dúvida ou qualquer comentário, estamos aí mais um tempo. Beleza, gente? Obrigadão por estarem aí. Valeu mesmo. Valeu, Juliano. Então, quero agradecer em nome do clube. Quero aproveitar e perguntar, ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém quer comentar nada? Não tá de boa. Não, só os parabéns aí pela palestra. Legal. Parabéns. Foi uma honra. Foi fera. Valeu, muito obrigado. Muito boa, parabéns. Gratidão. Obrigado pela palestra aí, viu? Boa noite. Tchau. Obrigado aí, pela palestra. pessoal. Boa noite. Abraço, uma boa noite para vocês aí, com Deus. É os guri. Quero agradecer você, Juliano, em nome do clube. Quero agradecer a Adriane. Quero agradecer toda a galera que esteve até agora aí compartilhando. É uma mensagem de carinho que a gente quer deixar para vocês. Às vezes o tema é pesado, parece, mas não é. A gente tem que olhar para esse problema de frente, encarar, entender que existem pessoas da nossa família, existem pessoas profissionais dentro do clube, existem profissionais parceiros como o Juliano aí, que nos brindou com esse bate-papo show de bola. E em nome do clube, Juliano, quero agradecer a você de coração. Foi muito bacana, foi uma palestra muito produtiva, foi muito interessante para aqueles que, para todos nós, né, que muitas vezes não temos o contato tão íntimo com o assunto. É um tabu, é um dilema. A gente não quer ter contato com esse tema, porque esse tema não é legal, né? Mas, no fundo, é bem importante que a gente encare de frente e enfim, siga em frente, busque ajuda se precisar, ou se vê alguém que está precisando de ajuda também, né? Como o Juliano falou, uma palavra amiga, uma mensagem, um carinho, sempre faz bem. Fechou, pessoal? É isso aí. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Já quero deixar o convite aí para todo mundo que agora com o clube retomando as atividades, a partir dos próximos meses, a gente terá atividades mensais, né, para tratar de saúde mental, em parceria com a Adriane. A gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, cada vez mais parceiros para a gente compartilhar e todo mundo se ajudar. Fechou, galera? É isso aí. Obrigado, Juliano, pela resenha. Obrigado, Adriane, por estar aí compartilhando. Todo mundo. Valeu, pessoal. Tamo junto, viu? Valeu. Feito. Tchau, Breno. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Isso aí, galera. Sucesso. Boa noite. Deus, Juliano. Obrigado, velho. Valeu. Valeu, é os Gugu.